Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderland Castro e eu quero perguntar a vocês aí, aquele pessoal que gosta de ir para os Estados Unidos visitar a Disney. E aí, tá bom? Tá conseguindo comprar as passagens? Tá de boa? O dólar subiu, não foi? É, eu me lembro disso, pessoal. Eu falei isso porque quando foram as manifestações feitas por causa que o dólar tinha ultrapassado a casa dos 3, na época ele transitava 2,80, 2,90. E quando ele foi para casa dos 3, pronto. Todo mundo no Brasil se mobilizou de uma forma que não podia isso, que era inadmissível que o dólar ultrapassasse da casa dos 3, né? E ultrapassou. Tanto que quando a Dilma foi impeachmentada, que o Michel Temer assumiu, a proposta dele era estabilizar de novo o dólar. E o dólar voltar para o patamar da casa dos 3 e a própria gasolina, né, abaixo do 2,80. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Só que quando o Temer chegou no governo, ele causou realmente um problema na economia, porque também teve o áudio vazado dele com o Joesley Batista. Aí o dólar ultrapassou de forma ferrenha a casa dos 4. A gasolina então subiu de uma forma que ninguém conseguiu mais controlar. E hoje você se depara com uma situação. O dólar na casa dos 4,21, que assim terminou a cotação dele hoje. E a gasolina na casa dos 5, em alguns estados aí. Então você vê que o governo do Michel Temer era ruim, que não conseguiu voltar ao patamar que tinha no governo da Dilma. Em contrapartida, o governo do Bolsonaro ainda se torna pior, porque ele não consegue chegar aos patamares do Michel Temer. O dólar na casa de 4,20 realmente é prejudicial. É prejudicial às exportações, como também para o consumo interno. O que acontece? O Banco Central, vendo a situação dessa, ele vai ter que pegar dinheiro, né, das reservas internacionais que temos e jogar para dentro do mercado para poder conter a alta do dólar. Meus amigos, não é fácil não, viu? Paulo Guedes, economista, deve estar muito preocupado, porque isso gera, né? E eu sei, viu, Paulo Guedes, isso porque estudei economia, várias cadeiras na faculdade, né? Quando você tem um dólar alto e uma desconfiança por parte dos investidores, o que acontece? O país fica sem dinheiro, sem recursos para investir em infraestruturas e outras cositas mais que um país precisa. E o país acaba ficando visto, né, por especulatários para poder ganhar e não por investidores que vêm investir. Desta forma, quando Bolsonaro foi indagado, aquela repórter, né, sobre o aumento do dólar, ele diz assim: quer o telefone do presidente do Banco Central? Ele responde desta forma: quer o telefone do presidente do Banco Central? Por quê, Bolsonaro? Pelo que eu saiba, um presidente ele tem que ter o tato de ter o conhecimento no mínimo do que está acontecendo e dar a resposta. O presidente do Banco Central, ele não é independente, ele é subordinado seu. Se você não sabe, o problema parte da sua equipe econômica, Paulo Guedes e companhia, principalmente você que é o gerador dessa crise que vem fazendo o país ficar distante de investidores, sendo mal visto por parte deles e gerando o aumento do dólar, principalmente com o fracasso da sessão onerosa que na qual se esperava. Na verdade, meus amigos, há dois grandes fracassos aí. Primeiro, a reforma da Previdência, que não vai gerar aquilo necessário que era para realmente ser, né, desidratada daquela forma. E segundo, a sessão onerosa, que realmente não teve sucesso. A Petrobras foi a empresa brasileira que mais teve a participação do pré-sal. Não houve empresas, né, internacionais que quisessem estar na partilha, né, da exploração deste pré-sal, e com isso o próprio Brasil junto com a Petrobras vai ter que disponibilizar recursos para fazer esse investimento. E aí, pessoal, uma outra pergunta que foi feita a Bolsonaro por um repórter, ele fala sobre esse desmatamento que houve na Amazônia, que cresceu de forma assustadora. Então, indagado sobre o desmatamento na Amazônia, Bolsonaro responde: pergunta para o Ricardo Salles. Olha só,
pergunta para o Ricardo Salles. Então eu vou fazer uma pergunta para o excelentíssimo senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. O que é que o senhor está fazendo na presidência aí que não sabe de nada? Não sabe responder nada. Não tem conhecimento de nada. É só pergunte Paulo Guedes, pergunte Ricardo Salles, pergunte o presidente do Banco Central. Ô Rainha Elizabeth, realmente você não está servindo para nada mesmo, né? Tá bom. Vamos lá. O presidente, além de ter essa conversa que houve, reservada com o ministro Ricardo Salles, né? Por quê, pessoal? Porque a nossa região, a Amazônia, ela teve um crescimento do seu desmatamento por mais de 30%. Entre os períodos de 2018, pegando o finalzinho do governo Michel Temer, e agravado no governo de Bolsonaro, em 2019. Então nós temos o índice de 2018 para 2019. Por incrível que pareça, o último mandato do Michel Temer, começo do mandato de Bolsonaro. Daí você tira a conclusão. Então o presidente foi indagado sobre esse recorde que prejudica o Brasil, a imagem dele, principalmente o agronegócio. E o Bolsonaro deu uma declaração ao jornalista dizendo assim, vai perguntar ao Ricardo Salles. Então o Bolsonaro tem duas grandes preocupações dentro do Brasil que ele não tem condições de resolver. Primeiro, esse alto índice do desmatamento que está havendo na Amazônia. E segundo, esse crescente aumento do dólar que realmente preocupa. O Brasil, se não se ajustar economicamente, qual o risco de viver algo parecido com o que está vivendo aqui nos vizinhos da América do Sul. E o pior, quanto mais o Brasil demora para resolver esse problema econômico, mais agravante fica a situação de quem busca emprego. Hoje são 12 milhões e 500 mil desempregados e uma pesquisa saiu que 7 milhões e 700 mil desistiram de procurar emprego. Se eu somar com os 12,5, ultrapassa os 17 milhões de desempregados direto. Sendo que aqueles que estão dentro da pesquisa, os que estão buscando, o que deixaram de acreditar, os que partiram para outros negócios ou para a informalidade, chega perto da casa dos 30 milhões de desempregados. E você tem aí o aumento do dólar, a desconfiança por parte dos investidores no Brasil. O Brasil não conseguiu investidores, meus amigos. Por incrível que pareça, o ano terminou, Bolsonaro não conseguiu. Vamos lá primeiro. Vamos lá, pessoal, eu vou falar quais foram as viagens que o Bolsonaro tentou ir atrás de investimento que não conseguiu. Primeiro, em Davos não conseguiu investimento. Os Estados Unidos não quis fechar acordo conosco e ainda não nos indicou na OCDE. O acordo União Europeia e Mercosul só começará a valer daqui a 5 anos e será executado no prazo de 10 anos. Olha aí, pessoal, você que está desempregado, tem tempo para aguentar tudo isso? Foi para a Ásia e para a Arábia fazer negócios. O Brasil só conseguiu com a Arábia Saudita. Ainda não é suficiente para poder vir esses investimentos para o país. A cessão onerosa foi um fracasso. O Brasil não conseguiu realmente um bom resultado e isso acabou prejudicando a nossa política econômica e com isso, com a evasão de divisas, né, ou seja, quando o pessoal tira o dólar do país para colocar em outro local, tipo outro país como os Estados Unidos, isso prejudica fortemente a economia, deixando a situação do país cada vez mais delicada. Então, moral da história, falando aqui neste vídeo, o governo, né, de Bolsonaro e a política econômica de Bolsonaro realmente nesse exato momento é pior do que da Dilma, pior do que do Michel Temer. O ano nem terminou e pela primeira vez desde a sua criação, o dólar chega à casa de 4,20. Na história do real, criado em 1994, é a primeira vez durante todo esse período que passaram pelo governo de Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer, é a primeira vez que se ouve que o dólar ultrapassa, até de fato, chega e ultrapassa também a casa dos R$ 4,20. Lembre o que aconteceu quando Michel Temer assumiu e prometeu reduzir o dólar e os combustíveis. O dólar disparou e houve uma greve por parte dos caminhoneiros devido a esse combustível. Bolsonaro, o dólar disparou e com ele o aumento dos combustíveis, porque afinal de contas os combustíveis brasileiros estão atrelados diretamente com o aumento do dólar.
No mais eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço.